pedir ali para desligarem os microfones, por favor. Até me chamarem novamente. Vamos começar, Pedro, então. Ok. Já iniciou a gravação. Só um instante, França. Reforçando o que o doutor Carlos Pina falou, né? Eu peço a todos os participantes que mantenham os microfones desligados. Pode começar, França. Tá bom. Senhoras e senhores, bom dia. A partir desse instante, nós vamos dar início à aula magna de abertura do curso a nova Lei de Licitações e Contratos, da Lei número 14.133/21, principais inovações. Senhores, antes de passarmos a palavra ao conselheiro Carlos Pina de Assis, diretor da Escola de Contas, conselheiro José Amado Nascimento e idealizador deste evento, nós queremos agradecer a doutora Carla Andrade, coordenadora da Ecojan, e a doutora Ana Alice, supervisora da Ecojan. E, através delas, agradecer também a todos os servidores da Escola de Contas, que são auxiliares diretos do conselheiro Carlos Pina e fazem com que esse evento aconteça. Nós queremos agora, então, pedir licença a todos para lermos o objetivo desse curso. O curso tem como foco abordar as principais alterações, inovações e procedimentos de nova lei de licitações, a fim de conferir aos servidores do Tribunal de Contas e do Ministério Público de Contas, nesse momento de transição, o conhecimento necessário para o exercício da sua atividade fim. O público-alvo são os servidores do Tribunal de Contas e o Ministério Público de Contas do Estado de Sergipe, com a carga horária de 18 horas. E o curso será ministrado virtual, ao vivo, por meio da plataforma Teams, com palestras expositivas. Cada encontro terá uma duração entre 1h30 e 2 horas, nos quais serão examinados aspectos inovadores trazidos pela nova Lei de Licitações e Contratos. Serão disponibilizados, após a exposição dos palestrantes, espaço será disponibilizado no espaço durante o encontro para ter dúvidas acerca do tema exposto. A plataforma de teleconferência utilizada permitirá o controle da participação, razão pela qual terá direito ao certificado emitido pelas pessoas. Se estiverem interessados em fazer perguntas, manda o nome. Aí eu tô sem, eu acho que não tenho coisa. Aí tu naquele no computador é melhor que eu fico lá. Alguém está com o microfone aberto e nós pedimos a gentileza de fechar. A nossa aula magna, ou seja, a primeira aula, será proferida pelo professor Luciano Ferraz, da Universidade Federal de Minas Gerais. E, a partir daí, todas as segundas e sextas-feiras, até o dia 28 de maio, nós teremos aulas, nós teremos palestras. Na próxima dia 3, por exemplo, o conselheiro Carlos Pina de Assis, que é diretor da Ecojan. A seguir, o procurador-geral do Ministério Público de Contas do Estado de Sergipe, doutor Luiz Alberto Menezes. Depois, o conselheiro Flávio Conceição de Oliveira Neto. Depois, a conselheira Suzana Azevedo, vice-presidente do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe. Depois, a professora Patrícia Souza. E depois, o conselheiro substituto Rafael Fonseca. Depois, o procurador-geral João Augusto Zanco Bandeira de Mello. E, por fim, no dia 28, nós teremos a aula magna com o tema Instrumento da Nova Governança, que será promovida pelo ministro do TCU, ministro Augusto Nardes. Dadas essas explicações, de imediato, nós passamos a palavra para a abertura desse evento ao conselheiro diretor da Escola de Contas José Amado Nascimento, conselheiro Carlos Pina de Assis. Bom dia, doutor Carlos Pina. Eu passo a palavra de imediato para o senhor. Bom dia, jornalista Carlos França, que faz, nos representando ao Tribunal de Contas, às vezes de anfitrião deste evento, e as organizadoras, doutora Carla Andrade, doutora Ana Alice Freitas, e ao corpo técnico que nos dá sustentação tecnológica, nas pessoas do doutor
Pedro Silva Neto, que está aqui conosco, e de todo o corpo da base dos integrantes do setor de tecnologia da informação do nosso tribunal, que também se faz presente através do meu. E logo agradecer a estrutura administrativa do tribunal que nos permite essa atividade. É uma atividade docente da Escola de Contas, mas uma atividade nova, nunca se fez, ou pelo menos nunca se fez extensão. Nós estamos com quase 100 servidores do tribunal participando. E quero saudar todos e a cada qual, aqueles que trabalham mais diretamente comigo na coordenadoria, na 5ª coordenadoria, os que trabalham comigo no gabinete, os que trabalham comigo da escola, já fiz esse destaque. Especialmente a todos e a cada qual dirigir uma palavra de estímulo e de agradecimento. E de retribuir a presença de todas e de todos aqui com um presente que Sergipe vai ganhar hoje. Nós vamos ter a exposição de quem talvez seja, e eu tenho certeza de que não estarei exagerando, eu sou funcionário de uma formação mineira, portanto, eu não exagero, eu sou às vezes até enfático, mas não preciso para meus argumentos, e tenho certeza que nisso eu não estou exagerando. Um dos melhores, um dos maiores, um dos mais proficientes expositores de direito público no Brasil é o doutor Luciano Ferraz, a quem eu conheci muito jovem, mas que também testemunha da sua evolução desde a atividade que desempenhou como técnico concursado do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, um tribunal de escola, até esta justificada fama de professor, de conferencista de primeira água, que o Brasil todo lhe confere e que ele já demonstrou, inclusive, fora do Brasil, porque, como sabemos, o doutor Luciano tem uma formação que excede a formação da Universidade Brasileira. Ele tem um curso de pós-doutorado na Universidade Livre de Lisboa, onde pontificam alguns dos maiores juristas de Portugal. Ao lhes fazer esta apresentação, de quem, aliás, a rigor não precisaria ser apresentada, é um nome muito conhecido, eu queria registrar que é motivo de imensa satisfação para o Tribunal de Contas, a quem eu represento nesta solenidade de abertura, porque há pouco estava participando da sessão plenário do Tribunal, que até tive a oportunidade e necessidade de presidir por alguns minutos. A circunstância me obrigou, num processo em que eram vinculados a conselheira Suzana Azevedo, que estava no exercício da presidência, e o conselheiro Carlos Alberto, que é o decano, tinha pedido vista desse processo, foi preciso que eu presidisse como conselheiro mais antigo na sessão, além do Dr. Carlos Alberto, e eu a sessão que ainda continua se desenrolando para vir receber o Luciano, a ele saudar e a saudar a todas e a todos os nossos alunos que aqui estão inaugurando uma nova fase da atividade da Ecojam. E mais que isso, a perspectiva que temos de usar os senhores e as senhoras, no melhor sentido,
para o desenvolvimento de treinamentos que nos estão sendo pedidos pelo governo do estado de Sergipe, pelos municípios sergipanos, por órgãos específicos da administração pública e já agora, daqui a pouco tempo, atendendo a um pedido da doutora de Trabalho, Anistela Hollenberg Porto, e fazemos um curso específico sobre licitações para o pessoal de engenharia. Então, nesta ocasião, já é pretensão nossa não apenas convidar nomes exponenciais, como é o caso do doutor Luciano Ferraz conosco hoje, mas também fazer valer a alta competência daqueles que estão aqui fazendo esse curso e encaminhá-los também como professores desses cursos que virão e cujas tratativas já iniciaram, mas nós não temos ainda fixado na agenda, porque tudo isso tem que ser combinado com o tribunal. Portanto, as senhoras e os senhores servidores do Tribunal de Contas, técnicos, que nos honram com suas participações, podem contar como certa a sua convocação, para que sejam também multiplicadores do que vão aprender aqui, sobretudo e inicialmente com o doutor Luciano Ferraz, a quem saúdo efusivamente, agradecendo por mais uma vez estar em Sergipe, prestando uma homenagem ao Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, prestando uma homenagem ao sistema do controle de contas públicas que nós representamos, do qual ele fez parte e no qual é especialista. É o que eu tinha a dizer na saudação a todos e especialmente na saudação que dirijo ao professor Luciano de Araújo Ferraz, a quem desejo, como a gente sempre faz na antessala das universidades e das escolas, a quem desejo, doutor Luciano, uma boa aula. Muito obrigado. Muito obrigado, conselheiro Carlos Pina, que faz a abertura dessa aula magna. E nós vamos, então, neste momento, ler um mini currículo resumido, melhor dizendo, do professor Luciano Ferraz. O professor Luciano Ferraz é advogado, consultor jurídico, com mais de 25 anos de experiência nas áreas de direito administrativo, licitações, contratos, tribunais de contas, arbitragens e contencioso judicial, empresarial, contratos, MA, governança cooperativa, regulamentação, CVM e ANEEL, infraestrutura, concessões e PPP, e consultor técnico especializado na CEMIG, que é a Companhia Energética de Minas Gerais. Foi diretor jurídico e regulatório da TAESA, que é a Transmissora Aliança Energia Elétrica S.A., diretor jurídico e de regulação na CEMIG, Companhia Energética de Minas Gerais, consultor jurídico na GASMIG, Companhia de Gás de Minas Gerais, controlador-geral do município de Belo Horizonte, procurador-chefe da Procuradoria Federal da AGU, junto ao FMG, assessor jurídico e analista de controle externo do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, o TCMG. Possui sólida formação acadêmica com pós-doutorado em Direito pela Universidade Nova de Lisboa, doutorado e mestrado em Direito Administrativo pela UFMG. Exerce magistério como professor associado 3 de Direito Administrativo na UFMG, professor adjunto de Direito Financeiro e Administrativo na PUC Minas. Foi professor convidado dos cursos de mestrados e doutorado da Faculdade de Direito da USP. É conferencista e palestrante em congressos no Brasil e no exterior. É autor de livros e artigos publicados no Brasil e no exterior em temas como licitações e contratos administrativos, infraestrutura, concessões e PPP, privatizações, controles da administração pública, intervenção do Estado na propriedade, servidores públicos. Tem também experiência nas áreas de auditoria, compliance,
controles internos e governança cooperativa e conselhos fiscais em empresas do setor energético. E com esse resumo do currículo do Dr. Luciano Ferraz, nós passamos a palavra ao nosso convidado para que ele possa pronunciar nossa aula magna na abertura desse evento de hoje. Com o senhor, doutor Luciano, bom dia. Meu cordial bom dia a todos. É com imensa satisfação que eu tenho a honra de retornar, ainda que de meio virtual, ao Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, para participar dessa iniciativa de discussão e debates sobre a Lei 14.133 de 2021. Eu gostaria de, primeiramente, agradecer a fidalguia do ilustre conselheiro Carlos Pina de Assis, que é o diretor da Ecojan, e que, por intermédio de sua equipe e dele próprio, fui convidado a participar desse evento. Eu tenho uma gratidão imensa com o Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, especialmente com os conselheiros Carlos Pina de Assis e Carlos Alberto Sobral de Souza, por terem, num passado já longínquo, com mais de 20 anos, acreditado num trabalho, na época, de um jovem que iniciava a sua trajetória acadêmica, iniciava a sua trajetória profissional e que hoje tem a honra de participar como professor da cadeira de 2 universidades do estado de Minas Gerais e discutir intensamente temas acadêmicos na área do direito administrativo em geral. Eu gostaria também de agradecer a presença da professora Patrícia Verônica Sobral de Souza, com quem eu tenho a oportunidade de debater intensos temas sobre tribunais de contas, sobre direito administrativo e outros mais, e que me enobrece aqui com a sua presença nessa sessão. E gostaria também de agradecer aos coordenadores e organizadores desse curso, a doutora Carla Andrade, a doutora Anne Alice Freitas de Oliveira e todos mais que participaram da confecção e da montagem deste curso. Portanto, para mim, nesses 50 anos do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, 50 anos é exatamente a minha idade, conselheiro Carlos Pina de Assis. Eu nasci no mesmo ano que o Tribunal de Contas do Estado de Sergipe e, para mim, é uma grandiosíssima satisfação iniciar aqui essa nossa trajetória em torno da Lei 4133 e que, pelo que vejo na sua exposição, terá um efeito também de multiplicar, como só ia acontecer com a educação, né, para outros cantos do Estado de Sergipe, dos municípios do Estado de Sergipe, porquanto é sempre um desafio aplicar novas leis e leis complexas e detalhadas como esta que agora nós temos em vigor. Sem maiores delongas, portanto, eu queria entrar na temática que foi proposta. O âmbito de tratativa teria ficado restrito um pouco a princípios e objetivos, mas a minha intenção, a bem da verdade, é trabalhar numa perspectiva mais ampliada do tema dentro da lei, porque temos aqui um desafio de, em alguns poucos momentos, talvez 1 hora e pouco, trabalhar modificações que essa lei traz que afetarão o dia a dia da administração pública. De ordem geral, o que eu teria para dizer diz respeito à própria importância das licitações, porque eu acho que isso tem um reflexo inexorável
na compreensão de como nós devemos aplicar uma lei de licitação detalhista, minudenciada, extensa e de difícil compreensão, a despeito das boas intenções que iluminaram a sua confecção. É preciso entender que a licitação em si, ela não é propriamente um instrumento de legitimação da atuação da administração pública. Nós não estamos aqui a buscar a feitura de um procedimento que funcione como uma espécie de máquina de lavar das contratações públicas, de modo que qualquer procedimento licitado seria ipso facto considerado lícito e, por outro lado, qualquer tipo de procedimento, por exemplo, de contratação direta, pudesse ser considerada ilícita. Não. Os objetivos da licitação formais, todos vocês conhecem. Mas, para mim, na minha compreensão, o grande objetivo da licitação é funcionar como um mecanismo de transparência, é funcionar como um mecanismo de motivação da atuação da administração pública em matéria contratual. Nesse particular, essa lei tem alguns méritos. Ela tem os méritos de envolver aspectos de publicidade e transparência mais intensos e mais modernos do que a Lei 8666 de 93, e tem ainda o predicado, a característica de propor uma consolidação de leis em matéria de licitações e contratos. Por que digo uma consolidação de leis? Porque essa lei não é propriamente um código. Ela não é um código de licitações, senão uma consolidação de várias leis que passam a se reunir em uma única lei, que é a Lei 14.133, que substituirá aos poucos a Lei 8666 de 93, que é a Lei Geral de Licitações e Contratos, a Lei 10.520, que é a Lei do Pregão, a Lei 12.462 de 2011, que é a lei do chamado regime diferenciado de contratações. Portanto, a lei não tem, propriamente, grandes inovações. Até uma crítica pode ser dirigida a ela, é exatamente de ter ousado pouco. Ela é mais um retrato do presente das licitações do que uma expectativa para o futuro das licitações. Ela consolida, como eu disse, essas normas que tratavam sobre o tema e introduz na lei vários entendimentos jurisprudenciais, especialmente entendimentos advindos da jurisprudência do Tribunal de Contas da União, para determinar o novo regime de licitações e contratos no Brasil. Portanto, a lei tem tímidos avanços, mas demonstra com muito detalhe e minudência o atual estágio das licitações e dos contratos administrativos no nosso país. Esta lei, como eu disse, em matéria de direito intertemporal, ela tem regras diferenciadas, porque, em primeiro lugar, ela tem uma vigência e uma eficácia imediata em relação à parte criminal que antes era disposta nos artigos 89 seguintes da Lei 8666. Então, a parte criminal
passa a ser regida a partir de 1º de abril, no âmbito das licitações em geral, pela Lei 14.133, evidentemente aplicando a cláusula constitucional da lei mais benéfica ao acusado, por força de ser ela uma disposição constitucional. Ela não revoga imediatamente as leis 8.666, 10.520, Lei do Pregão, e 12.462, Lei do RDC, ela não revoga. Ela, na verdade, estabelece um período de 24 meses para uma espécie de convivência dos regimes jurídicos das licitações até a sua vigência. E depois, ela, até 24 meses depois, esse período não é um período de vacatio legis, para ficar bem claro, é um período, na verdade, de convivência de regimes. Nós teremos em convivência durante 24 meses o regime da Lei 8.666, da 10.520 e da 12.462, junto com o regime da 14.133. Essa mesma técnica foi utilizada a propósito do Estatuto Jurídico das Empresas Estatais, a Lei 13.303 de 16, que também previu um período de adaptação dos órgãos e entidades à regência da nova lei. De modo que nós teremos aí, durante algum período, uma convivência de regimes. E qual será o regime das licitações? Bom, a princípio, é aquele que o edital estabelecer como o regime aplicável àquela licitação, ou aquele que, por intermédio de um ato geral, a ser editado pelo órgão ou entidade ou pela entidade federativa, valendo para todos os órgãos e entidades, as administrações locais determinarem. Por exemplo, eu não vejo óbices a que um decreto do Poder Executivo de uma esfera da federação determine que, a partir de uma data XYZ, dentro do prazo de adaptação, passe a ser obrigatória fazer a licitação apenas e tão somente pela Lei 14.133. Mas não é obrigatório, e aí a regência pode ser determinada, como eu disse antes, pelos editais que regem cada uma das licitações a serem inauguradas a partir da vigência da lei. Essa lei preserva outras que estão em vigor hoje no país, em matéria de licitações e contratos, determinando apenas a sua aplicação subsidiária. Por exemplo, a propósito das concessões de serviços públicos e das parcerias público-privadas. As leis específicas 8.987 e 11.079 continuam sendo aplicadas, e a aplicação da Lei 14.133 dar-se-á de maneira subsidiária. Também a Lei 12.232 permanece com o seu regramento específico, que é aquela lei que trata da contratação ou da licitação de agências de publicidade. Permanece em vigor e permanece com as suas disposições sem a interferência direta da Lei 14.133. Essa lei também preserva o estatuto jurídico das empresas estatais, que terão as suas licitações regidas pela Lei 13.303 de 16. E ela também traz para o âmbito de sua aplicação a Lei Complementar 123, quando trata do privilégio, dos benefícios
constantes dessa lei complementar para empresas de pequeno porte ou microempresas assim definidas naquela legislação. De modo que nós continuamos a ter, percebam, um emaranhado de normas, a despeito da consolidação objetivada pela Lei 14.133 de 21, a regerem sortes diferentes de contratos, sortes diferentes de procedimentos licitatórios, com, evidentemente, as interseções determinadas pela aplicação subsidiária da lei nova. A lei expressamente se diz aplicável a alguns tipos de contratos: locações, alienações, contratos de obras e serviços, sejam eles de engenharia ou não, a concessões e permissões de uso de bens públicos, a concessões de direito real de uso, evidentemente, como regra geral, dialogando com as normas específicas existentes em cada âmbito para trabalhar a temática e a regência desses contratos. A lei tem ou participa do mesmíssimo pecado da Lei 8666 de 93, que é a de pretender criar o estatuto padrão, uniforme, único, aplicável a todas as esferas da federação. É dizer, essa lei não observa a distinção derivada da Constituição da República entre normas gerais de licitações e contratos e normas especiais de licitações e contratos. Ela não respeita. E existem nessa lei várias regras que são regras nitidamente de confluência exclusiva da União. Posso dizer aqui, por exemplo, normas sobre alienação de bens e dispensa de licitação, que já foram, inclusive, objeto de pronunciamento do Supremo Tribunal Federal na ADI 923 do Rio Grande do Sul, 9273 do Rio Grande do Sul. Também normas que dizem respeito à organização interna e tipicamente aplicáveis a agentes públicos de cada esfera. Então, essas normas também são nitidamente normas com um viés estritamente federal e não com um viés tipicamente nacional. E ela ainda traz, a despeito de tudo isso, inúmeras normas dependentes de regulamentação, ou seja, em que será necessário uma movimentação do chefe de Poder Executivo para regulamentar dispositivos da lei, com uma novidade. Essa lei tem uma disposição no artigo 187 que diz que é possível que estados e municípios, se não normatizarem mediante atos próprios questões de regulamentação dessa lei em âmbito próprio, é possível que eles se valham da regulamentação federal, como se fosse no seguinte sentido: quem não regulamentar com normas próprias pode usar a regulamentação federal. Ou seja, há uma tendência a criar-se, assim como foi a 8666, um estatuto padrão, aplicável a todas as esferas, independentemente de sua peculiaridade. E isso me traz alguma preocupação, especialmente e essencialmente pela disparidade existente entre as esferas da federação e entre o corpo técnico dessas esferas e as suas capacidades de aplicação da lei. É onde, por exemplo, eu acho que vai bem a remissão que o artigo 5º da lei faz à Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, remissão esta criticada por alguns doutrinadores por conta de sua desnecessidade. É verdade que ela é desnecessária, mas no Brasil, por vezes, é preciso dizer
expressamente as questões. A remissão existente na lei nova, a lei de introdução às normas do direito brasileiro, tem a intenção deliberada de impedir o afastamento da aplicabilidade das normas da LINDB ao âmbito das licitações e contratos. Nós tivemos experiência nesse sentido jurisprudencial recente com a aplicação da LINDB ao âmbito da improbidade administrativa. E o Superior Tribunal de Justiça, em uma decisão monocrática, é verdade, do ministro Sérgio Kukina, sustenta que a LINDB não se aplica ao âmbito da improbidade, porque a improbidade é norma específica e a LINDB é norma genérica. E aí, então, haveria a excepcionalidade da aplicação, o que não é verdade. Por quê? Não é verdade, data vênia, mas por quê? Porque a LINDB é uma norma de sobredireito, ela é uma norma funcionalmente com características diferenciadas, ela é uma norma que busca orientar de uma maneira geral a aplicabilidade de todo o direito no âmbito brasileiro. Então, eu tenho sustentado que a LINDB tem uma hierarquia funcional em relação às normas, seja de direito privado, seja do direito público. Uma hierarquia no sentido de funcionalizar a aplicação de todas as outras leis, sejam elas específicas ou leis genéricas ou leis gerais. Muito bem. Nesse sentido, a LINDB tem disposições importantes, porque ela determina que as realidades do gestor, as realidades no momento da decisão, sejam avaliadas pela própria administração, pelos órgãos controladores e pelo Poder Judiciário. Diz mais que é necessário avaliar as consequências da decisão ou das decisões, sejam elas decisões administrativas, controladoras ou judiciais. E nesse ponto, inclusive por conta do veto de uma disposição que pretendia que houvesse uma amarração dos tribunais de contas locais à jurisprudência do Tribunal de Contas da União, nesse particular avulta uma função essencial dos tribunais de contas estaduais e dos tribunais de contas municipais, onde houver, que é exatamente a adaptação das disposições da lei às realidades particulares, sejam elas regionais, no âmbito estadual, ou às particularidades locais. Eu acho que as Cortes de Contas hoje têm um papel fundamental nesse sentido, a de tornar a lei de licitações, construída como foi, como um projeto unitário, em um instrumento, na verdade, de federalismo, de um instrumento de busca de adaptação às diversas realidades. Os objetivos e princípios da lei não trazem grandes novidades. Eles já estão essencialmente minudenciados ou detalhados em outras disposições, inclusive de ordem constitucional. Mas a lei traz definições importantes no artigo 6º, bem de ver que algumas completamente desnecessárias, como inclusive disse hoje o professor Adilson Dallari, num artigo publicado na nossa coluna Interesse Público na revista Conjur. Mas existem ali definições importantes que devem, evidentemente, orientar a aplicação da norma em geral. A lei propugna um princípio importante nas licitações, que é o princípio da segregação das funções, estabelecendo particularidades no exercício funcional dos diversos agentes que participam do procedimento licitatório. Exatamente para quê? Para estabelecer competências diferenciadas em etapas diferenciadas do procedimento da licitação. E o destaque o destaque funcional previsto nessa lei está localizado em basicamente 3 tipos de agentes ou 3 tipos
de funções. Os chamados agentes de contratação ou as comissões de contratação que desempenharão papel semelhante ao pregoeiro e às comissões de licitação da 8666, e o papel muito destacado dos órgãos de assessoramento jurídico e dos órgãos de controles internos e gestão de riscos das entidades e dos órgãos responsáveis pela aplicação dessa lei. Portanto, esses indivíduos, ou esse grupo de indivíduos que tem tem sob sua responsabilidade funções importantes dentro do procedimento de licitação, eles têm um tratamento assaz detalhado no âmbito da nova norma de licitações e contratos. O procedimento de licitação sofre uma modificação na lei. Algumas, não é uma só não, algumas. Primeiro, a chamada fase interna é agora chamada fase preparatória, o que não muda nada, só nomenclatura. Mas o detalhamento da fase de planejamento da licitação, ele é extremamente valorizado pelo legislador. Essa etapa, que é a etapa interna da licitação, ou a etapa preparatória, ela passa a contar com um nível de detalhamento extremamente minudenciado, no sentido exatamente de possibilitar um planejamento mais aguçado dos procedimentos de licitação e contratos. Na fase externa, nós temos basicamente duas modificações. Uma é a alteração da ordem de etapas de habilitação e julgamento de propostas, a semelhança do que já acontecia com o pregão, com o regime diferenciado de contratações e com a lei de concessões. Então, a lei geral passa a adotar como regra, é possível excepcionalmente mudar, mas como regra, a habilitação sendo posterior à etapa de julgamento das propostas. Nós tivemos também uma modificação, também na trilha do pregão, de reunião da etapa recursal apenas ao cabo do procedimento, e nós temos a reunião das etapas de homologação e adjudicação em uma só, que passa a ser a etapa da homologação. A adjudicação é quase que um ato contínuo com relação a essa etapa. Então, do ponto de vista da estrutura procedimental, essa foi o desenho estabelecido pelo legislador. Em termos de novidades para essa lei, de ponto de vista expresso, a determinação de aplicabilidade da sistemática chamada BIM, Building Information Modeling, para obras e serviços de engenharia. Isso no Brasil é regulado pela NBR 15965. Essa modelagem ela é aplicada de maneira, vamos dizer, quase que globalizada. Os Estados Unidos já têm uma aplicação muito detalhada dessa regra, também países europeus. Então, essa metodologia é expressamente reverenciada, já estava sendo aplicada no Brasil, mas agora, por uma determinação legal, ela é vinculativa. Nós temos a previsão, também advinda do regime aí do RDC, a possibilidade de previsão de matrizes de risco ou matrizes de alocação de riscos nas contratações públicas. Isso não havia uma previsão nesse sentido na Lei 8666. Isso vem para o sistema jurídico brasileiro por intermédio da lei de PPP, e hoje se torna uma faculdade a previsão em contratos e licitações em geral
pelo artigo 22 da lei nova e tornando-se obrigatória a matriz de riscos nos contratos que adotem os regimes de execução da contratação integrada, da contratação semi-integrada e das contratações de grande vulto, que são aquelas que têm montantes a serem gastos superiores a 200 milhões de reais. As matrizes de riscos se direcionariam a quê? Primeiro, a trabalhar de uma maneira mais objetiva o sistema de equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Segundo, uma previsão de responsabilidades ou novas ações em face de sinistros que possam vir a paralisar a execução do contrato e também uma lógica mais objetiva da contratação e da definição de prêmios relativamente aos seguros obrigatórios que cada contrato pode prever. Um dos detalhamentos importantes também dessa lei, minudenciado na etapa de planejamento, diz respeito à pesquisa de preços que precede o procedimento de licitação. Não existia uma definição clara nas leis anteriores sobre como fazer essa pesquisa, e agora existem lá algumas formas definidas pelo legislador para que se possa fazer a pesquisa. A certificação em cadastros oficiais de preços, a verificação da prática adotada em outros órgãos, a busca no mercado de pelo menos 3 propostas ou pelo menos 3 referências de preço que possam servir como balizador da obtenção do preço de mercado. É sempre importante, e eu digo isso sistematicamente, especialmente para tribunais de contas, é sempre importante mostrar que nem sempre preço de mercado é o menor preço que você encontrará em determinado momento no mercado. É possível haver uma variação, especialmente nesses preços obtidos na fase interna, com aquilo que acontecerá ao longo do procedimento. 2 exemplos quero dar. Primeiro, a própria lei complementar 123, quando ela prevê, dentro de um intervalo de 5% no pregão ou de 10% em outras modalidades, um empate ficto, para que haja a possibilidade de que a empresa de pequeno porte possa igualar, ou não igualar não, possa melhorar sua proposta, tornando-se a vencedora, essa própria dimensão intervalar de 5% a 10% demonstra que é possível variabilidades de mercado. Tanto é que o próprio legislador estabelece uma presunção de empate com uma variação mitigada. Então, me parece que essas referências elas servem para balizar um valor mediano, da mediana do mercado, mas não necessariamente para dizer que o preço ou o valor máximo a ser contratado deve ser aquele que é menor ou que foi o menor obtido na fase interna da licitação. A própria jurisprudência do TCU é nesse sentido. Enquanto trata da sistemática de custos e trata da sistemática de aplicação de BDI, ele mostra que o melhor valor para obtenção na sistemática de construção de custos é o valor da mediana de mercado, e não necessariamente o menor preço de mercado. Nesse sentido, a lei também adota uma sistemática interessante quando ela determina que peculiaridades locais sejam avaliadas na precificação. Por quê? Porque uma coisa é você licitar onde há logística de entrega, onde há considerações sobre condições de prestação de serviços diferenciadas ou não. Outra coisa é quando você está em outros locais do país e agindo ou utilizando-se de referências as mais distintas, não se pode dizer que só porque existe em algum lugar um valor que é menor do que aquele que está sendo objeto da licitação, existe uma hipótese de sobrepreço ou de superfaturamento.
Portanto, eu acho que nesse papel, nesse particular, o papel a ser desempenhado pelos tribunais de contas é um papel extremamente relevante. Outro mecanismo importado do RDC pela Lei 9 é a do orçamento sigiloso. Ele é objeto de críticas as mais diversas. Eu digo, primeiro, o orçamento sigiloso não é uma regra geral. Ele é uma possibilidade. É possível fazer uma licitação com orçamento sigiloso, mas se não se quiser fazer, justifica-se e adota-se outro sistema. Mas o orçamento sigiloso, a mim me parece, importante instrumento de estabelecimento de uma prática de concorrência mais aguda. Eu acho, e sou partidário, portanto, da utilização do orçamento sigiloso exatamente para afastar a possibilidade de abertura total do valor que a administração pode para balizar adequadamente preços de mercado e obrigar os licitantes a, desde já, oferecerem tudo que podem e não entrarem com preços maiores e ficarem regateando ao longo do procedimento. Essa aplicação do orçamento advém de uma teoria que é a chamada teoria dos jogos, que mostra a necessidade de exatamente se ter o sigilo para a obtenção de melhores soluções. De modo que eu não entendo o sigilo como um problema, pelo contrário, entendo o sigilo como uma ferramenta em prol da licitude, do equilíbrio do procedimento licitatório. Em termos de modalidade, essa lei trouxe novidades. Por quê? Primeiro, ela extingue as modalidades as modalidades convite e tomada de preços. Convite e tomada de preços vão desaparecer. A bem da verdade, né, pessoal, vamos ser sinceros, essas modalidades, depois da implementação do pregão e depois da obrigatoriedade de adoção do pregão em licitações que contavam com recursos federais, essas modalidades já tinham sofrido um impacto. E agora elas sofrem um impacto decisivo. Quer dizer, não existem mais. A partir da vigência da 4133, respeitada esse prazo de 24 meses que mencionei no início da minha fala, não existem mais. Elas vão simplesmente desaparecer do cenário das licitações. E nós temos, por outro lado, a previsão de uma nova modalidade, uma modalidade super interessante, que nós importamos da experiência da União Europeia em diretivas licitatórias daquela comunidade de países e que foram aplicadas desde já naqueles locais, essencialmente em contratos que mexessem com inovação tecnológica, em contratos que não tinham uma referência de construção imediata do objeto e que pudessem ser, então, licitadas com a colaboração do mercado. Existe uma proximidade nessa modalidade nova intitulada Diálogo Competitivo, com previsão no artigo 32 da Lei 4133 de 2021, existe uma proximidade dos mecanismos que ela trata com os procedimentos de manifestação de interesse, os PMIs, que são muito utilizados em matéria de concessões, em matérias de PPP, e que agora também estão previstos na lei para serem aplicadas nas licitações em geral, só que existem peculiaridades entre um e outro, não dá aqui para dissertar sobre essas peculiaridades, mas essa dimensão do diálogo competitivo é também interessante. De modo que nós passamos a ter as seguintes modalidades com a lei nova: diálogo competitivo, pregão, concorrência, leilão e concurso. Umas delas ou algumas delas já eram tradicionais na 8666, como o concurso, a concorrência e o leilão para alienação de bens, e agora também o pregão, que já era previsto na 10.520, e agora o diálogo competitivo que se insere no bojo da lei nova. Em termos de julgamento,
de propostas, não há grandes novidades. Os mecanismos de julgamento seguem exatamente os mecanismos do RDC, que é a Lei 12.462 de 11, e levam em consideração dois aspectos fundamentais: preço e qualidade, preço e técnica. E esses tipos de julgamento, ou critérios de julgamento, estão previstos na lei, que são menor preço, que é preço, maior desconto, que é preço, melhor técnica ou conteúdo artístico, que é técnica, com preço fixo, técnica e preço, que é uma composição entre aspectos de preço e técnica, maior lance, que é preço, e maior retorno econômico, que é preço. Então, não há grandes novidades nos critérios de julgamento previstos na lei nova. Bom, no que toca às contratações diretas, essa lei também não inovou muito. Primeiro, porque ela praticamente reproduz as hipóteses de dispensa da Lei 8666 de 93. A inovação está basicamente no preço da dispensa ou no valor da dispensa em razão de valor, que hoje passa a ser, em obras de serviços de engenharia, a partir de R$100 mil, e serviços e compras até R$50 mil. Eu falei errado, eu falei a partir de 100, não. Até R$100 mil para obras e serviços de engenharia e até R$50 mil para serviços e compras. Essa é uma inovação que tem um impacto, sobretudo, na esfera municipal, né? Na esfera estadual também. Aliás, na esfera federal também, porque outro dia eu fiz um levantamento no Transparência Brasil e o quantitativo de dispensas de licitação com a mudança da Lei 13.979, que é a lei da pandemia, lei do coronavírus, que aumenta, né, os valores de dispensa. O impacto no quantitativo de processo de dispensa foi enorme. E isso vai acontecer nas searas regional e local também, especialmente nas searas locais. Com relação às hipóteses de inexigibilidade, a grande inovação, no meu modo de ver, é a exclusão da necessidade da singularidade para a contratação de serviços com notórios especializados. Nesse particular, eu publiquei um artigo na semana passada, na coluna Interesse Público da Conjur, em que na verdade, ele fecha um seriado de artigos meu que chama The Walking Dead na administração pública, né, os mortos-vivos na administração pública, e lá, então, nessa temporada final do meu seriado, do meu artigo, eu trato dessa hipótese de contratação direta com inexigibilidade com notórios especializados. E a minha proposta ali, no fundo, é fazer uma distinção, pessoal. Há muita confusão nesse tipo de contratação quando se põe na cabeça o conceito de singularidade e, nesse sentido, confunde-se a singularidade, que é uma característica do objeto, com a necessidade administrativa, que é uma característica externa ao objeto. Ou seja, evidentemente que a contratação de um notório especializado depende da avaliação da necessidade administrativa e das formas de suprimento que a administração possui. Todavia, a necessidade administrativa não é parte do objeto, a singularidade está no objeto. Consequentemente, ela está na prestação do serviço. Quando um determinado serviço é prestado por notório especializado, ele se singulariza, em tese, exatamente porque o aspecto fundamental daquela contratação é um aspecto de ordem subjetiva. Interessa mais quem executa do que o que se executa. Mas não se deve confundir necessidade administrativa, que pode ser suprida, por exemplo, pelo quadro próprio da administração,
pode ser suprida, por vezes, com a realização de um processo de licitação, ou pode ser suprida se houver a necessidade administrativa de maior certeza e qualidade na contraprestação a ser oferecida pelo particular, por intermédio de uma contratação direta fundada em notória especialização. De modo que é necessário distinguir singularidade, que é uma característica da prestação do serviço, da necessidade administrativa, que é uma característica da administração e que precede a própria contratação e a própria decisão sobre a forma de como prover a necessidade administrativa. A lei prevê instrumentos auxiliares à licitação, vários deles já tradicionais no nosso sistema licitatório geral, que são o credenciamento, antes tido como uma hipótese de inexigibilidade, agora com previsão específica na lei, também como hipótese de inexigibilidade, primeiro instrumento. Segundo instrumento, a chamada pré-qualificação, que agora passa a poder ser usada de uma maneira mais generalizada. Eu digo para vocês que, para mim, o grande instrumento dessa lei, como também o grande instrumento do RDC, é a pré-qualificação. A pré-qualificação é um instrumento de aceleração das contratações públicas. Antes ela era só utilizada em objetos complexos, etc. Agora não. Ela pode ser utilizada com maior alargamento. O procedimento de manifestação de interesse, que é a PMI, tradicional também em objetos como concessão e PPP, agora trazida para o âmbito geral das contratações. O sistema de registro de preços, já tradicional e aplicável com muito êxito nas administrações públicas em geral. E os registros cadastrais, também tradicionais, qualificavam antes aquela hipótese da modalidade de tomada de preços e agora passam a ser utilizados de maneira geral, com um detalhe: a lei possibilita que haja previsão de licitações exclusivas para cadastrados, podendo, portanto, exigir um cadastramento prévio para participar na licitação, por disposição explícita do legislador. Em termos de contratos, essa lei não inovou. Ela repete a lógica das cláusulas exorbitantes, típica das contratações da Lei 8666, portanto, uma unilateralização da relação contratual, não há modificações substanciais. A grande parte, ou a grande novidade em termos de contratação, a meu ver, se encontra no sistema de nulidades. E, nesse particular, há um impacto gigantesco no papel dos tribunais de contas. Porque essa lei absorveu o impacto da LINDB e passou a prever que o desfazimento dos contratos, ele é uma medida excepcional. É possível hoje determinar com maior amplitude ajustes durante a execução do contrato. É possível determinar durante a execução do contrato a prevalência de situações de fato sobre situações de normativamente descompassadas. Portanto, o ponto de vista da eficácia das contratações, ele passa a dialogar com o ambiente da validade, que é o ambiente da observância das normas, exatamente porque, por determinação da avaliação das consequências de fato das determinações que a administração realiza. E, nesse sentido, instrumentos consensuais de controle terão uma relevância ímpar no tema de licitação e contratos, notadamente no âmbito dos tribunais de contas, os termos de ajustamento de gestão. De modo que o sistema de nulidades hoje ele é impactado de maneira muito séria pelas disposições da nova lei, na trilha do que já imaginou o legislador da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Outra questão relevantíssima é o sistema de solução de controvérsias que essa lei prevê. O Brasil ainda tem uma certa ojeriza
a sistemas de resolução de conflito que não sejam o poder judiciário. E com todo o respeito que tenho às instituições do poder judiciário e à sua relevância, mas as soluções judiciais são demoradas, elas são soluções caras e elas são soluções que, por vezes, não conseguem alcançar todas as dimensões técnicas e factuais que os contratos podem absorver e as licitações também. De modo que, quando mecanismos de solução extrajudicial são provocados, isso se passa no sentido de uma agilização da resolução dos conflitos e, portanto, mecanismos como os da mediação, os da conciliação, mecanismos como a arbitragem e os chamados comitês de resolução de disputas, ou dispute boards, são absorvidos pela legislação nova de uma maneira muito direta, como opção da administração no momento de licitar. Por quê? Porque ela é que prevê no seu edital se o mecanismo de solução extrajudicial poderá ser aplicado ou não à solução daqueles conflitos. Mas, para isso, gente, é necessário dar uma evoluída no sentido da resolução de conflitos, porque senão nós vamos continuar a discutir que no âmbito da administração pública, por exemplo, o patrimônio ou as condições são indisponíveis, que existe um princípio da indisponibilidade do interesse público que não autoriza medidas dessa ordem, o que não é verdade. A legislação ou o interesse público ele é disponível nos termos da lei, porque o povo assim o definiu por intermédio de seus representantes. De modo que é uma faculdade, não é obrigatório, mas a administração, optando por esses meios de solução de conflitos, são eles que devem ser perseguidos para a solução dos conflitos e não o âmbito judicial. Em se tratando da arbitragem, é excludente a opção, mas dos demais métodos, não. Eles não são excludentes de um sistema de solução jurisdicional de conflitos. Em termos de infrações administrativas, essa lei ela resolve um problema. Primeiro, ela é melhor detalhada em termos de infração e ela resolve um problema que é a distinção entre suspensão temporária e declaração de inidoneidade, que, no fundo, o Superior Tribunal de Justiça, também com renovadas vênias, arrumou uma confusão, porque começou a tratar a suspensão temporária como sendo aplicável a todas as esferas da federação e não exclusivamente ao órgão ou entidade que atua concretamente, como a lei determinava. E isso advém, ademais, da doutrina do professor Marçal Justen Filho, que no início das suas edições defendia essa posição, mas depois o próprio Marçal muda de opinião e os julgados que citavam a doutrina dele continuam a seguir a opinião do precedente. É necessário, então, e foi necessário que o legislador, e assim se fez nesta lei, passasse a distinguir os âmbitos de aplicação da suspensão temporária e da declaração de inidoneidade. De modo que essas questões agora estão bem detalhadas na lei, especificamente os efeitos da aplicação de cada uma das sanções. É interessante notar que a lei remete explicitamente à Lei 12.846, de 13, que é a lei dita anticorrupção empresarial, que eu denomino lei de improbidade empresarial, e nesse sentido ela tem alguns efeitos. Um deles é passar a valorizar em questões específicas, inclusive em desempates, em reabilitações, o aspecto da existência de sistemas de compliance desenvolvidos pelas empresas, mas, ao remeter à Lei 12.846, e esse aqui eu chamo a atenção de vocês nesse particular, porque a 12.846 ela tem dois tipos de acordo previstos. Os dois são chamados acordos de leniência, mas são dois acordos com finalidades completamente diferenciadas. Um acordo de leniência é aquele mesmo lá que as empresas estão fazendo aí no âmbito das operações que deflagraram-se no país, que é previsto no artigo 16, que tem confissão, que tem colaboração,
que tem apontamento de responsável, etc. Já a disposição do artigo 17 da 12846 traz outro tipo de acordo de leniência, que é um acordo de leniência específico para as sanções da lei de licitações e contratos. Esse instrumento é um instrumento essencial, no meu modo de ver, para servir de instrumento de ajuste durante a execução contratual para que nós não tenhamos a utilização das drásticas soluções rescisórias em todos os casos. É possível que um particular que tenha praticado alguma falta durante a execução do contrato admita pactuar com a administração a sua submissão a determinadas obrigações que levem à atenuação, à isenção da aplicação das sanções da lei de improbidade, da lei de licitações e contratos, sem a necessidade de romper de maneira drástica com o vínculo contratual. Então, esse instrumento do artigo 17 da 12846, ele é diferente do artigo 16. Até porque, se ele fosse a mesma coisa, para que eles estariam em dois dispositivos diferentes na mesma lei? Não teria sentido. Sobre esse tema, se vocês quiserem fazer também pesquisas, na nossa coluna da Conjur, eu tenho 2 artigos. Um que se chama Acordos de leniência da Lei Anticorrupção cumprem diferentes papéis, e o outro que se denomina É necessário ler a bula dos acordos de leniência. Ambos versam sobre essa distinção. E para quem também se interessar com dados mais profundos, o meu livro, Controle e Consensualidade, trata, entre outros, dessa distinção dos acordos previstos na Lei 12846. Meu livro, Controle e Consensualidade, é o último trabalho que publiquei, primeira edição de 2019, segunda edição de 2020, e trata de a aplicabilidade de instrumentos consensuais na solução de problemas práticos na administração pública. Por fim, tenho eu que tratar do controle na Lei 14.133. Essa lei, ela absorve tendências de atividade controladora que já se desenhavam em âmbito público, baseados em experiências privadas em todos os níveis, especialmente no nível federal e no nível dos estados, municípios não, que é a sistemática de estabelecimento de sistemas baseado em linhas ou linhas de defesa, a chamada primeira linha de defesa, a segunda linha de defesa e a terceira linha de defesa, que se baseiam na experiência do Instituto dos Auditores Internos e na metodologia COSO para o desenho das chamadas linhas de defesa. Agora, o que nós temos que perceber? Primeiro, que há distinções. A lei ela é um pouco diferente da sistemática modelada pelo Instituto dos Auditores Independentes e pela metodologia COSO. Ele é um pouco diferente. O que isso tem a ver? Nada, porque o COSO e o IAA são modelos, certo? É possível que uma lei, como a lei nossa, faça uma adaptação às realidades. Isso é o primeiro dado. O segundo dado, pessoal, é que essa estrutura de controle é uma estrutura complexa. Ela não é uma estrutura simples. E, nesse sentido, por força até de disposições da própria lei nova, é necessário avaliar o custo-benefício de implantação de uma sistemática de controle dessa ordem. Por quê? Porque o controle ele é importante, mas ele não pode ser tão caro, certo? Tão custoso, que tire um equilíbrio entre gasto e benefício, entre custo-benefício. Então, eu entendo que as disposições sobre essa estruturação dos órgãos de controle é uma disposição sugestiva na administração e deve ser aquilatada de acordo com as realidades locais
exatamente na linha do que propõe a LINDB. Uma coisa é falar na estruturação das linhas de defesa em âmbito estadual, âmbito de uma capital, outra coisa é no município pequeno, por exemplo, no interior de Sergipe. Né? Ele vai ter uma estruturação de controle gigantesca para poder controlar um orçamento que não tem uma dimensão tão realística. Então, essa é uma colocação que faço. Eu acho que é necessário avaliar custo-benefício do controle e os resultados práticos da sua implementação, para saber se efetivamente ele tem ou não significação concreta na sua aplicação. Nesse sentido, agora, nós estamos com uma obra para ser lançada, a parte de controle escrevo, junto com o Fabrício Mota, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Goiás, dos municípios de Goiás, e esse livro será coordenado pela professora Maria Silvia de Pietro. Ele está no forno, deve sair aí no próximo mês. E nós tratamos exatamente nesse sentido dessa temática. Independente disso, existe, então, uma estrutura de primeira linha, que é uma estrutura de autocontrole, controle que a administração tem que fazer sobre si mesma, incluindo a noção de gestão de riscos. Uma segunda linha, que é uma linha que hoje, pela lei, é dada aos órgãos de assessoramento e aos órgãos de controle interno. Então, nesse sentido aqui, percebam, é mais uma vez a relevância desses órgãos destacada pelo legislador. Eu até brinquei nesse artigo, nesse livro, escrevi: a lei transforma o órgão de assessoramento em controle interno e o órgão de controle interno em órgão de assessoramento. Os dois agora têm que dialogar entre si, né? Ou então haver uma definição normativa em âmbito local para definir melhor os papéis, porque senão haverá uma superposição de competências. E o inciso 3, ou a terceira linha de defesa, trata do sistema de controle interno, e aí o sistema não é o órgão de controle interno do órgão lá, é o sistema mesmo, é o órgão central de controle interno, e dos tribunais de contas. Os tribunais de contas são colocados na terceira linha, no meu modo de ver, não porque eles são terceira linha, mas para afirmar que existe uma independência de posições entre controle interno e controle externo. É possível que eles pensem diferentes, certo? Pensem diferente. E não existe entre eles propriamente uma hierarquia, embora haja um papel de colaboração do controle interno para com o trabalho dos tribunais de contas. E existem outras disposições importantes sobre os papéis que devem ser desempenhados pelos controles, exatamente na temática de licitações e contratos. Tenho para mim que o papel dos tribunais de contas é essencial na aplicabilidade da nova lei. Os tribunais têm sensibilidade, os tribunais têm uma composição multidisciplinar, os tribunais têm a participação de pessoas que passaram por diversos lugares, nos seus órgãos de cúpula, por diversos lugares da administração pública, com sensibilidade para a gestão. A gestão não pode ser uma gestão nitidamente normativa, porque a vida não cabe dentro da caixinha. É necessário que nós nos adaptemos às realidades, porque cada vez mais o fato interessa na aplicação do direito. A realidade fática interfere o conteúdo da norma, não do texto, porque o texto enuncia norma, mas ele não necessariamente constrói a norma aplicável ao caso, né? A norma aplicável ao caso é construída a partir da realidade fática e de sua interpretação por quem aplica. E é o caso dos tribunais, que deterão, nesse particular, uma competência gigantesca que advém da Constituição e, mais do que isso, né, uma possibilidade de trabalhar mais proximamente dos gestores, fazendo com que eles se acheguem ao tribunal e não que eles fiquem longe do tribunal. Por quê? Porque desse jeito nós podemos até aumentar os nossos poderes enquanto órgão, né? Enquanto instituição, mas nós não cumprimos a finalidade maior, que é resolver problema prático, resolver problema da vida das pessoas, certo? Resolver problema das administrações. É por isso que eu propugno o grande papel dos tribunais são as auditorias de gestão,
O grande papel dos tribunais é colaborar com a formação e o desenvolvimento de administrações cada vez mais éticas, mais capacitadas e com o objetivo de cumprir finalidades, no fundo, atingir interesses da sociedade e fazer com que haja essa acomodação das disposições normativas complexas, difíceis de ser interpretadas, por aquele que era alfaiate ou era engraxate, ganhou a eleição e se tornou prefeito de uma cidade para representar o seu povo. Eu costumo dizer que hoje o indivíduo vira político da noite para o dia, ele virou ladrão. Ele pode ter trabalhado honestamente o resto da vida dele inteira. Não é bem assim. Não é esse o nosso papel enquanto instituições de controle. Nós devemos buscar a realização da finalidade. E aí a lei 14.133, como qualquer outra, é um mero instrumento para que nós possamos buscar o atingimento das finalidades e dos interesses sociais, evidentemente apartando ou separando situações em que outros princípios tenham sido, de alguma maneira, vilipendiados. Certo? Controle e responsabilização com papéis diferentes. Controle, detectando falta e propondo solução. Responsabilização, detectando falta e, dependendo da dimensão de violação da conduta, aplicando medidas de natureza sancionatória. Portanto, pessoal, essas seriam as colocações que eu gostaria de fazer a vocês. Coloco-me à disposição para responder eventuais perguntas e espero ter conseguido, nesse voo de pássaro aqui, né, dar um panorama da nova lei e das inovações trazidas por elas. Muito obrigado e vamos lá. Um abraço para vocês. Obrigado. Muito obrigado, doutor Luciano Ferraz. Antes dos agradecimentos ao doutor Luciano, nós queremos saber se alguém deseja fazer alguma pergunta, por favor. Ou caso, encaminhe seu nome para o chat e aí abre o microfone e faz a pergunta. Bom, ninguém se manifestou, se vai ser feita alguma pergunta. Nós, então, passamos aos nossos agradecimentos ao doutor Luciano Ferraz, em nome do Conselho. Carlos, França, um instante, tem uma pergunta de um participante. Então, por favor, pessoal, abra o microfone e também abra a câmera e faça a pergunta. Bárbara Mainar. Oi, não, Bárbara, pode fazer sua pergunta. Oi, bom dia. Dá para ouvir? Sim, para ouvir. Sim, pode falar. Primeiramente, agradecer ao professor pela aula maravilhosa. Dizer que eu já acompanho a sua coluna no Conjur desde que eu comecei a trabalhar no Tribunal de Contas. Ajuda bastante. E a minha pergunta é com relação ao artigo 22 e à matriz de risco. Como isso vai funcionar na prática? Tanto em termos de competência funcional, quem vai ter a competência de fazer esses cálculos, calcular essa taxa de risco, como também em capacidade mesmo. Quem não consigo vislumbrar, talvez por eu trabalhar no Tribunal de Contas Estadual, né, que lida com municípios, principalmente, que são pequenos. Quem vai fazer essas taxas de risco? É praticamente um cálculo atuarial, né, isso, de calcular uma taxa de risco. Mas é isso, muito obrigada. Bom, Bárbara, primeiramente eu agradeço, né, a pergunta e o seu interesse pela coluna, interesse público, né? Isso é, para nós, motivo de grande satisfação. Eu acho que essa preocupação que você manifesta, o legislador teve quando ele tornou a matriz de risco facultativa, número 1. Né? E ele tornou ela obrigatória apenas em contratações que tenham qualificações especiais, que é o caso da contratação integrada, quando o projeto básico e o projeto executivo da obra ficam a cargo do particular. E na contratação semi-integrada, onde o projeto executivo fica a cargo do particular. E naqueles contratos que têm um valor superior a 200 milhões de reais, ou seja, contratos que cabe fazer um investimento, evidentemente,
para que haja uma matriz de risco, ainda que esse investimento signifique contratar pessoas externas à administração, para ajudarem, auxiliarem na confecção da matriz de risco. Mas a matriz de risco, no fundo, ela é uma alocação, ela é uma matriz de alocação de riscos. Ela diz o seguinte, vamos supor, se o contratado abrir a valeta para a obra e achar uma pedra que levaria ao reequilíbrio econômico-financeiro, isso é de responsabilidade dele. Então, a matriz de alocação, ela não necessariamente trabalha com cálculos atuariais, ela trabalha com a alocação dos riscos. Há uma previsão do que pode acontecer ao longo da contratação e dizendo o seguinte, olha, quem é o responsável por responder ao risco se ele se concretizar? E aí, então, a matriz assim é definida. Eu, por exemplo, muito antes dessa lei, já existia o RDC. Eu era diretor jurídico da Companhia Energética de Minas Gerais, e nós fomos fazer uma licitação que era, na verdade, uma alienação de estruturas de telecom. E nessa alienação existiam algumas questões complexas a serem, desculpa a expressão, desemboladas depois, certo? Que necessitavam de estabelecer de quem seria a responsabilidade. E nós previmos, naquele caso, uma alocação de riscos, vários dos riscos alocados à própria administração que fazia a licitação e vários riscos alocados ao particular. Certo? E que ele, então, no momento de formalizar a sua proposta, isso é que interessa, ele possa mensurar, do ponto de vista financeiro e econômico, o valor que ele cobrará pela assunção dos riscos. Esse é o grande papel que a matriz terá nesse tipo de contratação. A próxima pergunta será feita por Osório Florencio. Nós pedimos ao Osório, então, que abra a câmera e o microfone e, por favor, faça a sua pergunta. Bom dia ainda, né? 11h57. Eu estou sem câmera, Carlos. Mas é o seguinte, doutor Luciano Ferrari brilhantemente apresentou esses dados iniciais muito bem colocados. A minha pergunta é sobre o orçamento sigiloso. Ele, para uma concorrência, supor, de uma obra qualquer, é um dado discricionário da administração? Pode ser um dado discricionário? Sim. Obrigado, Osório, pela pergunta. E a minha resposta é sim. O orçamento sigiloso é uma possibilidade. E aí a administração, conforme a realidade concreta da licitação, fará um juízo e manifestará no edital se o orçamento será sigiloso ou se o orçamento será aberto a todos. Nesse caso, um recurso por conta dessa transparência, para deixar mais clara a oportunidade para todos em participar da licitação, doutor? Bom, Osório, eu acho que cada caso é um caso, né? Se a licitação for uma licitação, por exemplo, de fornecimento de merenda, é uma realidade. Agora, se for uma licitação para uma contratação de hidrelétrica, é outra realidade. Quer dizer, é exatamente por isso que para isso que a discricionariedade administrativa existe, para que as particularidades dos casos possam ser aquilatados pelo gestor e aplicados em concreto. É por isso que eu, particularmente, entendo que é salutar o orçamento sigiloso à medida em que ele possibilita que as melhores propostas sejam, desde já, né, demonstradas pela administração. Eu sou favorável. Positivo, perfeito. Obrigado. Mais alguma pergunta? Por favor, se tiver alguma pergunta, só abrir o microfone e pode perguntar ao professor. Professor Luciano, pelo visto, nós não temos mais perguntas.
E antes de agradecer ao senhor, eu queria pedir aos participantes que não saiam da sala agora, porque nós temos alguns avisos importantes. Professor Dr. Luciano, nós queremos, em nome do conselheiro Carlos Pina, seu amigo pessoal, amigo do seu pai, agradecer ao senhor por essa aula, porque o nome cai muito bem, uma aula magna, que o senhor acaba de proferir na abertura desse nosso evento. Muito obrigado, doutor Luciano, por ter participado com a gente desse evento. Foi uma honra tê-lo conosco. E nós queríamos aproveitar ainda o senhor aí para agradecer e registrar as presenças da doutora Ana Estela, que é diretora de Controle Externo e Obras do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, da professora doutora Patrícia Verônica Nunes Carvalho Sobral de Souza, que é diretora do TCE, do conselheiro substituto, doutor Rafael Fossé, doutor João Augusto dos Anjos Bandeira de Melo, procurador do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe. Todos eles participaram e prestigiaram essa sua palestra. Nós ficamos muito gratos ao senhor e esperamos vê-lo mais vezes aqui no nosso tribunal. Doutor Carlos França, para mim uma satisfação participar. Eu gostaria de deixar um abraço ao Rafael Bandeira de Melo, à Patrícia, que eu os conheço pessoalmente, né? E dizer que, para mim, como eu disse, é um dever acudir aos chamamentos do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, tamanha a admiração que eu tenho pelos seus membros, pelo seu corpo técnico e por todos aqueles que juntos aí constroem essa grande instituição, especialmente comemorando, né, um momento como esse, fazendo 50 anos, meio século de existência, conselheiro Pina. Para mim é uma excelente satisfação e uma excelente oportunidade poder dialogar francamente com vocês, e eu estou à disposição para novas oportunidades, novos trabalhos, e vamos construir junto aí, se Deus quiser, uma administração mais proba e eficiente. É isso. Muito obrigado, doutor Luciano. Até a próxima. Nós queríamos apenas avisar aos senhores participantes que, a partir das 13 horas de amanhã, os certificados estarão disponíveis no site da Ecojan, e convidar a todos, inclusive ao próprio doutor Luciano, para que na próxima segunda-feira, dia 3, nós tenhamos a sequência desse evento e com uma aula também, o senhor não tem nenhuma dúvida disso, com o conselheiro Carlos Pina de Assis, com o tema A Missão das Escolas de Contas. Então, na próxima segunda-feira, a partir das 10h30, todos convidados. Muito obrigado, doutor Luciano. Até a próxima e muito obrigado a todos que participaram.